Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, mais uma noite aqui, trazendo uma palavra da parte do Senhor Jesus, a qual eu estava meditando para crescimento, para edificação nossa. Temos sempre que estar meditando na palavra do Senhor, porque necessitamos diariamente estar aprendendo a respeito da palavra do Senhor, dos seus ensinos e de tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar através da sua palavra, que é o nosso manual de vida. O Senhor deixou a palavra para que assim nós possamos obedecê-la, possamos viver de acordo com a sua vontade, e para que nós possamos assim também ter uma direção através da sua santa e maravilhosa e inerrante palavra. Eu estava meditando lá no livro de Jó, eu estava lendo ali um pouco sobre Jó agora há pouco, meditando para assim trazer essa palavra abençoada da parte de Deus. A palavra de Deus, ela sempre é bem-vinda em nossas vidas, Nunca podemos rejeitar a palavra de Deus, nunca podemos de forma alguma se negar a ouvir a palavra de Deus que sara as nossas vidas, que cura nossas vidas, as nossas enfermidades, que nos dá direção, que nos dá orientação, que nos dá consolo, e que nos dá um norte do que fazer diante de situações adversas, diante de grandes dificuldades. E só a palavra de Deus nos dá a direção certa do destino de nossas almas. Só a palavra do Senhor, ela alimenta, ela conforta, ela consola, ela corrige, ela dirige. Só a palavra de Deus pode fazer isso. Meus queridos, eu estava aqui meditando um pouco sobre a respeito do nosso irmão Jó, o servo do Deus Altíssimo, e algumas coisas que eu pontuei, que eu achei muito interessante em Jó. Logo no capítulo 1, no primeiro versículo, capítulo 1, versículo 1, a palavra ela vai trazer ali uns princípios de Jó, os princípios de Jó. A Bíblia vai dizer assim: e havia na terra de Uz um homem chamado Jó, homem, primeiro, íntegro, segundo, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Eu acho muito interessante que, apesar de Jó, como meus amados irmãos já sabem, que Jó era o homem mais rico do Oriente, segundo a palavra do Senhor nos diz, ela não inicia aqui trazendo nada sobre riqueza, mas sim as características sobre o caráter de Jó. Ela fala o caráter de Jó, um homem íntegro, um homem reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Isso é que verdadeiramente é um valor que nenhuma riqueza poderá comprar jamais, que é o caráter do homem, um caráter que é segundo a vontade do nosso Deus Altíssimo, um caráter que dinheiro nenhum jamais poderá comprar. Só terá um homem, só pode ter um caráter desse se ele for um homem temente a Deus, um homem que se desvia do mal, um homem que não está baseado nas suas riquezas, naquilo que eles têm, naquilo que ele tem, não confia naquilo que ele tem, mas unicamente confia no Senhor nosso Deus, no Deus Todo-Poderoso, no Deus vivo, o único que pode nos guardar, o único que pode nos proteger e o único que pode nos livrar de todo mal. Sabemos que Jó, ele passou por um grande sofrimento, uma grande prova, que ao nosso ver, aos nossos olhos limitados, nenhum ser humano seria capaz de suportar o que Jó passou. Porque foi momentos onde Satanás, e é sobre esse tal assunto que eu vou querer falar, as quatro áreas que o inimigo de nossas almas ele investe com mais força, ele investe com mais poder, nessas quatro áreas, que foram as quatro áreas principais que Jó foi atacado, pelo inimigo de nossas almas. A Bíblia diz que ele ia e vinha, ele ia e vinha sobre a terra, e ele via o servo do Deus Altíssimo, Jó, que o nome Jó, ele
tem um significado muito forte, que é sempre voltado para Deus. O nome Jó, ele tem esse significado de sempre voltado para Deus. Então Satanás, ele observava Jó, ele ia e vinha, de rodear a terra, ele vinha das regiões celestiais para a terra, ele ia e vinha, ficava indo e vindo e observando o servo do Deus Altíssimo, Jó, porque foi lá onde Deus colocou ele, nas regiões celestiais. Então ele ficava indo e vindo e observando o servo Jó. E um dia, quando os anjos se apresentaram diante de Deus, a gente vai ver isso lá no capítulo 1, no versículo 6. E aconteceu que um dia os filhos de Deus, que são os anjos, vieram apresentar-se diante do Senhor Jeová. Satanás também veio entre eles. Então Satanás aproveitou a oportunidade que os filhos de Deus, que são os anjos, foram se apresentar diante dele, e foi junto, se apresentar diante do Senhor. E então, no versículo 7, o Senhor diz: então o Senhor Jeová perguntou a Satanás: de onde vens? Então Satanás responde ao Senhor Jeová, dizendo-lhe: de ir e vim. Ele ia e vinha, das regiões celestiais à terra, da terra às regiões celestiais, pela terra, e de passear por ela. Então perguntou o Senhor Jeová a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque não há outro como ele na terra, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então, não só o nosso próprio Deus reconhece, isso, o caráter de Jó, sendo reconhecido pelo próprio Deus, que Jó era um homem íntegro, era um homem temente a ele, era um homem que se desviava do mal, era um homem que era reto. O próprio Deus, Jó sendo reconhecido pelo próprio Deus. E Satanás, ele não se alegra com isso, não se alegra pelas atitudes que Jó tinha de santificar os seus filhos, sempre após uma festa que eles faziam. A Bíblia diz que Jó santificava seus filhos, porque ele pensava em seu coração que os seus filhos poderiam ter cometido algum pecado, ter blasfemado contra Deus em seus corações. Então, quando ele terminava a festa a qual eles participavam, que sempre era na casa de um irmão diferente, e aí Jó chamava eles e os santificava. E aí, numa dessas oportunidades, Satanás aproveita para atacar Jó, e ele, em primeiro lugar, ele ataca a riqueza de Jó. Essas são as 4 áreas a qual o inimigo ainda ataca nos nossos dias de hoje. Ele atacou a riqueza de Jó, ele atacou a família de Jó, ele atacou a saúde de Jó, e ele atacou a crença de Jó, que nós podemos chamar nos nossos dias de hoje a sua religião. Ele atacou a crença. Então são as 4 áreas a qual Satanás investiu pesado na vida de Jó, e ele sempre investirá, meus queridos e amados irmãos, para desestabilizar aquele que está firme no Senhor, aquele que é coluna da casa, aquele que o Senhor levantou para que fortalecesse toda a casa. Ele vai atacar a família, ele vai atacar a riqueza, ele vai atacar a saúde, e ele vai atacar a crença, colocar dúvidas sobre a nossa adoração ao Senhor. A gente vai relatar aqui alguns versículos, a qual eu vou usar como respaldo para confirmar essas 4 áreas que Satanás atacou na vida de Jó, e que pode nos ajudar muito nos dias de hoje, porque ele ainda ataca da mesma forma as nossas vidas. Ele ataca nessas 4 áreas principais. É claro que ele investe em outras, como a gente vai ver quando Jó, os seus amigos vêm apontar ele, Então os seus amigos também vêm apontar ele, achar que ele estava em pecado. Então Satanás, ele procura brechas para poder nos desanimar, procura brechas para poder nos desmotivar. E eu queria comentar aqui com vocês um pouco sobre essas 4 áreas, onde Jó foi atacado fortemente, cruelmente, para que
ele pecasse contra Deus, mas a Bíblia vai dizer que de maneira alguma Jó pecou, né? De maneira alguma Jó pecou. Eu acho muito lindo essa mensagem a respeito de Jó, porque é uma mensagem de grande ajuda para os nossos dias de aflição, porque todos temos que passar por o dia mau, todos nós passamos pelo dia mau, todos nós em algum momento de nossas vidas temos dificuldades, passamos por aflições. O próprio Jesus ele vai dizer isso, né? Que nós vamos passar por aflições, mas tenhamos bom ânimo, porque o Senhor venceu e nós vamos vencer. Paulo vai falar sobre o dia mau que pode vir sobre as nossas vidas a qualquer momento, né? E que todos nós estamos sujeitos a passar por esse dia mau, né? E o primeiro ataque de Satanás foi as riquezas de Jó. Logo no capítulo 1, no versículo 14, ele vai dizer o seguinte. Vamos ler a partir do 13. A partir do 13, que na epígrafe da minha Bíblia está dizendo assim: o ataque de Satanás. E diz assim o versículo 13: e aconteceu que em um dia semelhante a este, semelhante a qual? É semelhante aos dias que eles comemoravam festa, né? Porque ele sempre fazia a festa na casa de um irmão diferente. Hoje eles faziam um, amanhã eles faziam outro, e assim sucessivamente, né? Então, aconteceu que em um dia semelhante a este, quando os filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho na casa dos seus irmãos mais velhos, né? Então estavam todos os filhos, os 10, né? Os 7 homens e as 3 mulheres, né? Reunidas na casa do filho mais velho. E ali o inimigo de nossas almas ele é sagaz, porque observe que Jó ele sempre santificava os seus filhos, né? Depois que encerrava a festa, depois que ao terminar o dia, né? Quando era encerrado a festa, então Jó os chamava e os santificava. Só que o inimigo de nossas almas ele é tão sagaz, tão astuto, que ele não esperou acabar a festa. Ele atacou justamente no momento em que eles estavam comemorando a festa e que Jó ainda não tinha os santificados, né? A Bíblia vai dizer que e aconteceu que em um dia semelhante a este, quando seus filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão mais velho. E um mensageiro veio a Jó, ele disse: as juntas de bois aravam e as suas jumentas pastavam junto a eles. E quando os sabeus, lançando-se sobre eles, os levaram ferido, e os servos a fio da espada, e somente eu escapei para te trazer a notícia. E quando o mensageiro ainda falava, eis que veio outro dizendo: um fogo da parte de Deus caiu do céu e consumiu as ovelhas, e somente eu escapei para te trazer a notícia. E este mensageiro ainda estava falando quando também veio outro dizendo: os caldeus, divididos em 3 quadrilhas, caíram sobre os camelos e os levaram, e feriram os servos a fio da espada. E somente eu escapei para te trazer a notícia. E aí nós vemos o primeiro ataque de Satanás, né? Aproveitou a oportunidade de que seus filhos estavam festejando e foi à brecha para ele atacar. Ele atacar primeiro a riqueza de Jó. Muitas pessoas, meus queridos amados irmãos, e essa será sempre a grande diferença de um verdadeiro adorador, que tudo que ele tem, mas ele não se apoia, ele não confia, né, naquilo ali. Mesmo que ele perca tudo, mas mesmo assim, ele renderá adoração ao Senhor nosso Deus. Nós não podemos de forma alguma nos apoiar nas coisas que temos, nos apoiar nas riquezas, nos apoiar em bens materiais, porque no dia mau, no dia da angústia, no dia da tribulação, se nós estivermos confiando no nosso dinheiro ou nas coisas materiais, nós não suportaremos o dia mau, que pode vir sobre a vida de qualquer pessoa, seja crente ou ímpia, seja qual for. É por isso que nós vemos tantos suicídios, tantas pessoas com depressão, tantas pessoas
angustiada nas suas almas, porque elas perdem tudo e não conseguem suportar a perca daquilo que elas tinham como confiança. É isso que nós podemos aprender com Jó, que devemos confiar somente em Deus, que devemos confiar somente em Jesus, pôr a nossa confiança somente nele, para que quando vier o dia mau sobre as nossas vidas, para quando vier o dia de tribulação sobre as nossas vidas, nós possamos estar firmes e adorando o Senhor nosso Deus. Esse ataque, ele atacou as riquezas de Jó, atacou as riquezas, mas ele ataca também a família de Jó. Observamos isso no versículo 18 do capítulo 1 e no versículo 19. Quando ele ataca a família de Jó, os filhos de Jó. E este mensageiro ainda falava quando veio também outro, dizendo: os teus filhos e as tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Veja onde estava a brecha. Satanás aproveitou o momento da festa para poder atacar. Satanás aproveitou o momento a qual Jó ainda não tinha santificado seus filhos, porque era costume dele, sempre após a festa, chamá-los, reuni-los e os santificá-los. Jó oferecia holocausto para santificá-los. Só que o inimigo de nossas almas, ele é astuto, e ele usou este momento para poder atacar a Jó, para poder atacar a sua família, para poder atacar as suas riquezas, para atacar tudo aquilo que Jó possuía. E o texto diz: este mensageiro ainda falava quando veio também outro, dizendo: os teus filhos e as tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. E eis que um vento veio da banda do deserto e destruiu as 4 esquinas da casa, e esta caiu sobre os jovens e os matou. E somente eu escapei para te trazer a notícia. Então somente o servo escapou para levar a notícia até Jó. O inimigo de nossas almas, muitas vezes, ele não consegue atacar diretamente a coluna da casa, aquele que está ligado com o Senhor, aquele que está unido com o Senhor. E então ele procura atacar aqueles que estão mais próximos para tentar nos atingir. Assim ele faz com o Senhor nosso Deus. Ele não pode atacar Deus diretamente, então ele tenta nos destruir, ele tenta nos atacar para atingir Deus. Ele nunca vai conseguir atacar o Senhor diretamente, mas ele nos ataca para tentar atingir Deus. Assim ele fez com Jó. Ele não podia tocar em Jó, ele não podia matar Jó, mas ele viu uma brecha na sua família, nos seus filhos, onde ele atacou e matou os seus filhos para atingir Jó, para Jó blasfemar contra Deus. Mas o que eu acho lindo é que a Bíblia diz que não achou pecado em sua boca, e que Jó de maneira nenhuma pecou contra Deus. Mesmo tudo isso acontecendo, a Bíblia vai dizer que Jó não pecou. A terceira coisa a qual ele também ataca, a terceira área em que ele também ataca é a área da saúde. A gente vai ver lá em Jó 2,7, 2,7 e 2,8, capítulo 2, versículo 7 e versículo 8, onde o texto diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor Jeová e feriu a Jó com úlceras malignas, uma doença terrível, úlceras malignas desde a planta dos seus pés até a coroa da cabeça. E tomando Jó uma telha para se coçar com ela, assentou-se sobre as cinzas. Meus queridos e amados irmãos, não é brincadeira os ataques de Satanás contra nossas vidas. A Bíblia diz que ele veio fazer 3 coisas: matar, roubar e destruir. É só o que ele sabe fazer. É só o que ele sabe fazer. E ele se revela, desde quando ele ainda habitava nos céus junto com o Senhor. Ele revela aqui no livro de Jó qual o propósito que ele servia a Deus, que era por interesse próprio. Ele tinha interesse próprio, que era tomar o lugar de Deus. E no livro de Jó ele se revela. Ele tenta colocar em Jó aquilo que ele fazia. Só que Jó, a Bíblia vai dizer, e o próprio Deus vai dizer, que era um homem íntegro, reto,
temente a Deus e que se desviava do mal. Ele pensou que podia, que Jó era parecido com ele, mas ele se enganou. Jó era um verdadeiro adorador que adorava o Pai em espírito e em verdade. Aí ele revela a natureza do seu serviço a Deus, que era por interesse próprio. Ele queria tomar o lugar de Deus. Ele queria roubar para si as pedras afogueadas para exaltar o seu trono acima do trono de Deus. Só que nós sabemos do resultado disso, que ele foi expulso, colocado para fora do céu. Ele também, meus queridos amados irmãos, ele ataca a crença. E dessa vez ele age de forma cruel, maldosa. Ele usa um familiar para atacar a crença. E aqui, no caso de Jó, ele usou a sua mulher, mas em outros casos pode ser um marido, pode ser um filho, pode ser outro parente, pode ser até alguém próximo, um tio, um sobrinho. Ele pode usar qualquer pessoa que esteja próxima a você para te atacar. No livro de Jó, ele usou a mulher porque era aquele que estava próximo. Era aquele que estava próximo. E ela deu lugar a ele para ser usada por ele. Nós vamos ver isso no versículo 9 do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9. Então disse a sua mulher: ainda te aferras da tua integridade? Ainda retém a tua integridade? Adora a Deus e morre. Olha a ironia dessa mulher, meus queridos amados irmãos. Olha a ironia dela. Satanás, ele usa de muita astúcia para tentar nos matar, para tentar nos destruir, para roubar tudo aquilo que o Senhor nos abençoou. Jó era um homem abençoado por Deus pelos seus atributos, pelo seu caráter, um homem íntegro, sincero, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. São as características de um verdadeiro adorador, que nós vamos já ver aqui no livro de Jó. Mesmo passando por tudo isso, por todas essas tribulações, por todas essas perseguições, a qual Satanás tentou destruir não só a família de Jó, mas também o próprio Jó. O intuito dele era fazer com que Jó blasfemasse na cara de Deus. Mas Satanás, ele não conhecia o caráter de Jó. Ele não conhecia o espírito de adorador de Jó. Satanás não conhecia. Ele achava que Jó adorava a Deus somente pelo que ele tinha, pela sua saúde ser uma saúde boa, por ter grandes riquezas, grandes servos, muitas jumentas, muitos camelos. Então ele pensava que Jó era adorador por excelência, porque Jó tinha muitas coisas, porque Deus abençoava Jó em tudo. Mas na verdade, Jó era um verdadeiro adorador, e por isso a bênção de Deus estava sobre ele, porque ele era um verdadeiro adorador. E tudo de Jó era santificado a Deus. Tudo que Jó santificava ao Senhor, inclusive os seus filhos, a sua família. Jó santificava a Deus. Então, o terceiro ou quarto e última área que Satanás usa para atacar fortemente a Jó foi a saúde, a crença, na verdade. A saúde foi o terceiro, mas a crença foi o quarto. Quantas das vezes o inimigo tem tentado lhe tirar da presença de Deus? Quantas das vezes o inimigo tem colocado desânimo para você não ir mais para a igreja? Quantas das vezes o inimigo tem levantado pessoas para dizer que você não é capaz, para dizer que você não está seguindo a Deus verdadeiramente? Quantas das vezes ele tem colocado desmotivação em nosso coração para que nós não podemos nos achegar a Deus, para que nós não preguemos o Evangelho, para que nós não levemos a mensagem que Deus nos confiou, para que Deus nos use em determinada área? Quantas das vezes as pessoas, elas nos criticam na nossa cara, dizendo que nós não somos capazes, dizendo que nós vamos fracassar. Quantas das vezes o inimigo não usa de pessoas para nos desmotivar, para que nós sejamos tirados da presença do Senhor. Os ataques de Satanás são cruéis. Ele não brinca, ele não dorme, ele não cessa. Ele está sempre planejando algo contra a igreja do Senhor.
A família de Jó, né, foi os filhos, a festa, foi a oportunidade que ele queria para poder atacar. E é justo no momento onde eles estão comemorando, é justo no momento onde eles estão festejando, que ele usa, para atacar Jó, atacar sua família, atacar a sua riqueza, atacar a sua saúde. Então ele ataca cruelmente e fortemente a Jó nessas 4 áreas. Existem muitas outras áreas que o inimigo ele tenta nos atacar, né, para nos tirar daquilo que o Senhor nos confiou, de servir a Ele, de adorar a Ele verdadeiramente. Mas o Senhor nosso Deus é fiel, e quando verdadeiramente nós adoramos a Ele em espírito e em verdade, assim como Jó fez, né, então o Senhor ele nos abençoa, Ele nos guarda, né, Ele faz com que o inimigo ele pode até nos atingir, mas ele não pode tocar na nossa vida, porque a nossa vida pertence a Deus, a nossa vida é dele, né, e somente Ele pode tirar a nossa vida. Veja o que a Bíblia vai dizer a respeito de Jó quando tudo isso aconteceu. O inimigo de nossas almas, ele é confundido mais uma vez porque ele pensou que Jó ia blasfemar contra Deus, e na verdade Jó fez foi adorar a Deus. Jó fez foi adorar a Deus em meio à grande tribulação, em meio à grande perseguição. Você quer ter a bênção multiplicada, você quer ter a provisão multiplicada, você quer ter aquilo que está faltando multiplicado. Então, meu querido, em meio à perseguição, em meio à escassez, em meio a grandes tribulações, adore o Senhor nosso Deus, e o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida, porque o Senhor é o único que... O Senhor nosso Deus verdadeiramente é o único que pode nos abençoar. Só Deus que pode, né, nos abençoar. O inimigo de nossas almas, tudo o que ele faz é com interesse para si próprio, né, para si próprio. Mas o nosso Deus não. Ele tem bênçãos preparadas para cada um de nós. Basta que nós nos cheguemos a Ele com confiança, depositando a nossa confiança somente nele. Não podemos depositar a nossa confiança nas riquezas, não podemos depositar a nossa confiança em bens materiais, naquilo que nós vimos, naquilo que é material, naquilo que é palpável. Não podemos fazer isso. A nossa confiança tem que estar em Deus, somente nele. E aí, meus queridos e amados irmãos, não há quem possa impedir da bênção de Deus nos alcançar. É claro que não adoramos a Deus pelos bens materiais, não adoramos a Deus pelas bênçãos materiais, de maneira nenhuma. Nós adoramos a Deus por quem Ele é, né? Porque Ele fez por nós, né? Porque Ele usou de misericórdia para com as nossas vidas, por isso somos gratos a Ele, por isso adoramos a Ele, por isso rendemos graças a Ele, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Jó foi o único que apelou pela encarnação de Deus, né? Jó foi o único, lá no capítulo 9, no versículo 30, se não me falha a memória, Jó apela pela encarnação de Deus. Foi o único que fez isso, foi Jó. Né? Foi a família de Jó, né? A bênção, a gente não consegue compreender. Hoje eu estava em aula e eu compartilhei isso, né, na aula, que a gente muitas vezes não consegue compreender o agir de Deus, né, em nossas vidas, e que os planos de Deus e os projetos dele jamais são frustrados. Que Jó, né, mesmo sem saber que um dia Moisés ia ser levantado como um redentor de Israel, como um libertador de Israel, né, e aí a família de Jó ensina a família de Jetro, né, sobre o holocausto, sobre sacerdócio, né? A família de Jó que ensina a família de Jetro, e que a família de Jetro ensina a Jetro, e que Jetro ensina a Moisés sobre tudo isso, sobre tudo que Jó viveu. É por isso que Moisés escreve o livro de Jó, porque ele ouviu de Jetro a respeito de Jó, da família de Jó, porque Jó passou isso para a família de Jetro. Meus queridos, os planos de Deus, os planos do Senhor, jamais eles poderão ser frustrados. O que Deus determinou está determinado e não tem quem possa impedir.
O que eu acho mais lindo em Jó é que mesmo em meio a tanto sofrimento, Jó se levanta e diz: eu sei que meu Redentor vive e que breve se levantará. Outra coisa que eu acho interessante que Jó diz, e que é adorador, que ele é um adorador por excelência, e que ele adora ao Senhor verdadeiramente, né, que está no versículo 18 do capítulo 1, né, está lá em Jó 1, 18, que ele diz, 1,18 não, na verdade 1,20, né, 1,20, onde Jó vai dizer: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e prostrando-se, ele adorou. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, quem é capaz de passar por um sofrimento tão grande que nem esse que Jó passou e se prostrar e adorar? Só pode compreender tais coisas quem verdadeiramente é espiritual. O homem carnal, o homem material, o homem que a sua confiança está somente nas coisas terrenas, o homem que a sua confiança está somente naquilo que ele possui, naquilo que é palpável, no seu dinheiro, ele jamais vai compreender isso aqui, meus queridos. Muitos se perdessem tudo, lutariam para tirar a sua própria vida. Mas Jó não. Jó tinha uma certeza no seu coração que Deus existia, que Deus era fiel, que Deus era todo-poderoso, que Deus poderia retribuir, poderia lhe dar tudo de novo. A sua confiança estava em Deus, um Deus verdadeiro, um Deus que tudo está no controle de sua mão e que nada foge do seu controle. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 21, dizendo que Jó disse, adorou, dizendo: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor Jeová deu, e o Senhor Jeová tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó estava dizendo: eu nasci sem nada e tornarei para lá sem nada. Eu nasci sem bens materiais e voltarei para lá sem nada, porque o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Somente um adorador por excelência pode compreender tais coisas. Somente alguém que é espiritual, alguém que a sua confiança, que a sua fé está no Deus do impossível, está no Deus que tudo ele está no controle de suas mãos, pode compreender tais coisas. Somente alguém que é guiado e orientado pela palavra, somente alguém que é cheio do Espírito Santo, somente alguém, que entregou a sua vida pode compreender tais coisas. Ninguém, meus queridos amados irmãos, ninguém vai compreender isso aqui se a sua confiança estiver somente nesta terra. Porque as coisas desta terra ficarão nesta terra, ficarão aqui, serão consumidas. Mas a nossa confiança em Deus nos levará a morar no céu com Ele, nos levará a habitar na Nova Jerusalém, onde nós adoraremos o Pai em espírito e em verdade e o veremos verdadeiramente como Ele é. O versículo 22 diz: apesar de todos estes acontecimentos, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus nenhuma injustiça no seu juízo. A Bíblia diz que ele de forma alguma pecou e nem atribuiu nada a Deus. O inimigo pensou que faria com que Jó blasfemasse contra Deus. Mas Jó, a Bíblia diz que Jó nem pecou e nem atribuiu nada a Deus, porque a confiança estava somente nele. E é por isso que ele diz: eu sei que meu Redentor vive e que breve se levantará. Então, meus queridos amados irmãos, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. As 4 áreas de nossa vida que o inimigo, as 4 áreas de nossa vida que o inimigo mais tenta atacar. Muitos de nós acham que ele vai atacar as nossas riquezas ou os nossos bens materiais, por menos que a gente tenha, tirando. Mas muito pelo contrário. Pare para analisar e pense. Jó tinha de sobra, Então de Jó ele tentou tirar. Mas muitas pessoas ele pode estar tentando colocar para tirar o seu tempo para com Deus.
Tenha cuidado com o que o inimigo oferece. Muitas das vezes, ele, em vez de estar tentando tirar a sua riqueza, quer tirar o seu tempo, para que você não adore a Deus, para que você não sirva a Deus, para que você não vá para a casa de Deus, para lhe tirar das missões, das tarefas em que Deus lhe entregou. Né? Então temos que tomar muito cuidado. O inimigo, ele é sagaz, ele é astuto. Ele ataca onde menos a gente espera. Ele usa uma brecha, seja em alguém próximo. Ele usa uma brecha, ele procura uma brecha para poder atacar. Então temos que ter cuidado, não podemos tomar todo o nosso tempo nas coisas daqui, nas coisas terrenas, para que o nosso tempo para com Deus fique em escassez. Porque nós precisamos adorar Ele, nós precisamos nos congregar, nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos orar. E a gente sabe que cada dia mais o nosso tempo está sendo consumido pelas coisas terrenas, os trabalhos, né? Parece que os dias já estão abreviados. Então, meus queridos, devemos vigiar em tudo. O inimigo, ele pode usar a nossa própria família para nos atacar. Temos que tomar cuidado. Né? O inimigo de nossas almas, ele é sujo. Ele tenta de toda forma para nos tirar da presença do Senhor. Muitas das vezes a gente pensa que a pessoa, por não ter saúde, ou por ela ter perdido tudo, ela pode, né, ter pecado contra Deus, assim como os inimigos de Jó, né, pensaram. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa. Hoje em dia é muito grande o número de irmãos que julgam e apontam os outros irmãos pela vida que eles levam, por muitas vezes o sofrimento que eles levam, que eles passam, ou por eles estar sendo abençoados na presença do Senhor, as críticas. Tem muitas pessoas que, em vez de estar servindo a Deus, estão querendo tomar o lugar do inimigo de nossas almas, apontando, condenando, julgando, né, muita gente. E esse não é o nosso papel. O nosso papel é amar, né? O nosso papel, nós fomos chamados para amar os irmãos, né? Ajudar os irmãos, aconselhar os irmãos, orar pelos irmãos, servir aos irmãos. Eu nunca vi na Bíblia Jesus mandando a gente apontar ninguém. Eu nunca vi na Bíblia, eu não vi um texto ainda na Bíblia, os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus mandando a gente apontar ninguém, a gente condenar ninguém, a gente julgar ninguém. Não existe um texto na Bíblia dizendo que nós fizéssemos tais coisas. Mas a Bíblia manda a gente orar uns pelos outros. A Bíblia manda a gente amar uns aos outros. A Bíblia manda a gente cuidar um dos outros, interceder uns pelos outros. Isso a Bíblia manda. Orar pelas enfermidades uns dos outros. Isso a Bíblia manda. Mas muita gente, meus queridos, tem tentado, né? Aponta, mata com palavras. A gente tem que tomar cuidado e vigiar para que nós não venhamos desagradar o Senhor nosso Deus. Temos que tomar cuidado. Nós não venhamos entristecer, e para que nós não venhamos, né, servir, dar lugar para que Satanás atue através de nossa vida. O inimigo de nossas almas, ele luta para que, em vez de nós sermos pessoas adoradores de verdade, que adoramos o Pai em espírito e em verdade, nós venhamos ser meros religiosos dentro da igreja, como foram os fariseus, né, como foram os sacerdotes da época do tempo de Jesus, que eram apenas religiosos, que não criam, mas eles não acreditavam verdadeiramente naquilo que Jesus ensinava. Eles não esperavam mais o Messias prometido, mas eram meros religiosos que só queriam aparecer, né, e queriam os benefícios, né, que ali eles tinham pelo fato deles ser religiosos da época de Jesus. Então, meus queridos amados irmãos, um adorador por excelência, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho da sua luta, o tamanho da sua aflição, ele reconhece que Deus está acima de tudo e acima de qualquer problema, porque o nosso Deus, ele é maior do que qualquer problema. Nós passamos e vamos passar por lutas, por dificuldades, vamos passar. Isso tudo é uma preparação que o Senhor tem para nós. Tudo aquilo que acontece em nossas vidas tem a permissão do Senhor. Como nós vemos aqui no caso de Jó, o Senhor permitiu.
né, que a família de Jó fosse tocada, o Senhor não era vontade de Deus, mas permissão. Mas o Senhor permitiu, né, que a família de Jó fosse tocada, que a riqueza de Jó fosse tocada, que a sua saúde fosse tocada. O Senhor só não permitiu que o inimigo de nossas almas tocasse na sua vida, porque a nossa vida é dele, a nossa vida é do Senhor nosso Deus. Foi Ele quem nos deu o Espírito que habita dentro de nós, o nosso espírito humano, o nosso homem interior, como diz o apóstolo Paulo. Foi o Senhor quem nos deu, né? E somente Ele pode tirar isso de nós. Somente o Senhor que nos deu a vida. É por isso que o nosso irmão Jó vai dizer: o Senhor me deu e o Senhor tomou. Somente o Senhor pode fazer essas coisas. O que eu acho mais lindo no Jó, como eu já disse, é a sua adoração. Mesmo em meio a tanta aflição, mesmo em meio a tanta dificuldade, Jó se prostra e adora o Senhor. Os grandes homens da Bíblia, os grandes homens que estão registrados nesse livro santo maravilhoso, né, eles adoraram o Senhor nosso Deus, né, em grandes dificuldades. Existe até um hino que diz, né, que foi nas maiores aflições que foram compostos os mais lindos hinos. Foram nos momentos de grandes aflições, de grandes lutas, de grande peleja. E o que eu acho muito interessante é que o povo de Deus, ele cresce, né? Ele cresce no meio da perseguição. O povo de Deus, ele se expande no meio da luta, no meio da tribulação. Quanto mais o inimigo de nossas almas perseguia a igreja no tempo da igreja primitiva, mais a igreja crescia, mais a igreja se expandia, mais almas eram ganhas para o Senhor Jesus. Que o propósito maior do Evangelho é fazer com que ele se expanda, fazer com que as pessoas sejam alcançadas por eles. Esse é o maior propósito do Evangelho, é que almas sejam ganhadas para Cristo. E é por isso que nós temos que cuidar uns dos outros, né? Temos que amar uns aos outros, temos que abençoar uns aos outros, orar uns aos outros. Se nós, em vez de parássemos, se nós, em vez de criticar, parássemos para ajudar, o mundo seria muito melhor. E muitas outras pessoas não criticariam tanto a nossa caminhada com Deus. Muitas pessoas não desacreditariam do nosso Deus. As pessoas, às vezes, elas cometem atos que, em vez de levar pessoas a Cristo, essas pessoas fazem se afastar cada vez mais de Cristo. Pelo atos que pessoas que se dizem, né, elas se dizem cristãos, mas não são. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, né? Eles se dizem, mas não são. E estão ali unicamente para causar escândalo, para que as pessoas, em vez de se achegar a Deus, se afastem dele. Então nós temos que tomar muito cuidado, meus queridos, e assim como fez Jó, nós devemos fazer. Observe que o foco de Jó não era nenhum. Jó não olhava para a humanidade. Jó não olhava para nenhum ser humano. Jó não se espelhava em nenhum ser humano. É por isso que muitos de nós nos desmotivamos, muitos de nós desistimos da nossa caminhada cristã, porque nós estamos olhando para o homem e não para Deus. Nós temos que unicamente olhar para o Senhor nosso Deus. É por isso que a Bíblia vai nos dizer que Cristo, nós devemos olhar somente para Cristo, porque Ele é o consumador da nossa fé. Então nós devemos unicamente olhar para Ele, porque Ele é o nosso modelo. Ele foi perfeito, Ele não pecou, Ele somente, né, nos resgatou pelo seu plano de salvação. Então nós devemos unicamente olhar para Ele, para que, né, nós não venhamos nos desmotivar, porque todo ser humano, meus queridos, eles são falhos. Não existe ninguém perfeito. Enquanto nós não tirarmos essa ideia de perfeição na humanidade, nós sempre vamos nos desmotivar, porque todos nós, sem exceção, seja crente, seja católico, seja de qual religião for, né, ele vai ser falho, não vai ser perfeito. A perfeição nós só alcançaremos lá quando o Senhor vier nos buscar, onde o apóstolo Paulo vai dizer que nós, né, seremos revestidos, né, nós seremos revestidos. E aí não, nós já não seremos mais imperfeitos, mas seremos perfeitos quando o nosso corpo for transformado, quando o nosso corpo for glorificado. E aí não haverá mais falhas, imperfeições.
porque Paulo vai dizer que nós nos revestiremos da incorruptibilidade, né? Nos revestiremos. Então nós não haverá mais falhas, né? Porque nós seremos, né, revestidos aí, transformados, teremos corpos glorificados, assim como Cristo teve. Então, meus queridos, que nós possamos se espelhar nessa palavra que foi dita aqui com base no nosso irmão Jó, um servo, um homem temente a Deus, íntegro, que nós venhamos pegar esses princípios e que nós possamos assim também procurar ser semelhante a ele. Jó era um homem que nem eu e que nem vocês, um homem de carne e osso, né? Às vezes a gente lê na Bíblia e vê os homens, né, que eles vão ser relatados na Bíblia como os heróis da fé, e aí a gente às vezes acha que os homens naquela época eram homens diferentes, né, que não eram homens semelhantes a nós, meus queridos, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, eram homens pecadores que nem nós, mas que eles tiveram, né, fizeram uma escolha, que era ser íntegro, né, temente a Deus, se desviar do mal, né? Então tudo isso eles faziam por opção sua, escolha sua. Eles escolhiam, viviam uma vida de obediência ao Senhor, uma vida de oração, né? Uma vida de leitura da palavra, de meditação. Então nós temos que ser assim, nós temos que buscar, pedir ao Senhor para ser assim, como foi o servo Jó e os demais heróis da fé. Todos eles, em algum momento de suas vidas eles falharam. O próprio Jó, né? Jó, a gente não leu aqui no texto, mas a Bíblia vai dizer que Jó se deixava ser dominado pelo medo. Eu não lembro bem agora o versículo, mas ele vai dizer, Jó vai dizer que o que eu mais temia me sobreveio, né? E ele vai dizer que não conseguia muitas vezes nem dormir à noite. Então Jó ele vai dizer que o que eu mais temia me sobreveio. Então nós devemos sempre compreender que nós seres humanos, enquanto nós estivermos aqui nesse plano, nós sempre seremos falhos, sempre erraremos. É claro que nós estamos lutando para melhorar, e de acordo com a nossa caminhada cristã, nós aprenderemos com os nossos erros. O Senhor ele nos ensina, né? A gente erra, Ele nos corrige, a palavra também nos corrige, e o Espírito Santo nos adverte. Ele está sempre do nosso lado nos orientando, né, para que nós não venhamos praticar os mesmos erros, repetir os mesmos erros, cair nos mesmos erros. Então o Senhor ele nos orienta também através da sua palavra. É por isso que nós temos a palavra de Deus como uma regra de fé, para que nós venhamos aprender, né, sobre a palavra de Deus e evitar alguns erros. Amém, meus amados irmãos? Que você possa guardar essa palavra no seu coração e que o Senhor trabalhe, né, na sua vida, né, repreendendo toda a ação do inimigo sobre as nossas vidas, porque o inimigo de nossas almas ele é sujo, ele não brinca, ele investe pesado, ele não quer saber se você é filho de crente, ele não quer saber se você é pai de crente, ele não quer saber disso, né? Ele investe pesado. Se houver brecha, o inimigo ele vai investir pesado, e ele não está feliz porque a palavra do Senhor está sendo revelada e, né, as suas investidas estão sendo reveladas aqui, e então ele não fica feliz por isso, né? Ele não fica feliz, e ele com certeza vai, né, tentar mudar e fazer outra coisa, para que assim ele continue atacando e continue, né, lutando contra a igreja do Senhor. Mas a palavra do Senhor ela é tão boa, ela é tão fiel, que ela sempre vai estar nos revelando aquilo que o inimigo de nossas almas tenta fazer contra nossas vidas. Ele usa a mesma estratégia que ele usou com Adão e Eva, tentando trazer a dúvida, né? Tentando trazer a dúvida sobre a verdade, sobre a palavra de Deus. Muitas pessoas elas dão ouvido, né, a outras coisas, e acabam deixando, né, que a dúvida sobre a palavra de Deus entre no seu coração. Mas a palavra de Deus ela é fiel, a palavra de Deus ela é perfeita, a palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é a verdade, irmão, pura. A palavra de Deus ela não cai em contradição, a palavra de Deus ela não se contradiz de forma alguma. Se você for ver e pesquisar
os 66 livros da Bíblia, em nenhum momento ele se contradiz, em nenhum momento ele se contradiz. Então a palavra de Deus ela é inerrante, ela não se contradiz. Mas que cada vez mais nós possamos pedir sabedoria ao Senhor, para que nós assim venhamos crer cada vez mais na palavra de Deus, cheios do seu Espírito, para que assim nós possamos ser pessoas abençoadas, que não vão criticar, que não vão julgar ninguém. Isso não cabe a nós, julgar e criticar ninguém. Jesus ele muitas vezes vai advertir nos evangelhos sobre o falso julgamento, sobre a falta de perdão. Temos que tomar cuidado, porque quando eu deixo de perdoar um irmão meu, o desperdão de Deus pode vir sobre a nossa vida. Jesus ele conta uma parábola de um homem que tinha uma dívida com o seu senhor. E esse homem ele foi levado diante do seu senhor e ao chegar lá, ele clama e pede ao seu senhor que o perdoe a dívida que ele tinha, e que não encerrasse ele na prisão. E o seu senhor usa de misericórdia e perdoa ele, perdoa a dívida que ele tinha e manda com que ele vá embora. E quando ele sai, ele vai ao caminho e ele encontra um conservo seu que tinha uma dívida com ele. E o seu conservo pede misericórdia para que ele perdoe a dívida que ele tinha. E ele não usa de misericórdia, e ele não perdoa a dívida do seu conservo. Ele não usou o perdão para aquele seu conservo. Ele não entendeu que ele tinha sido perdoado e que ele tinha que perdoar. E então, meus queridos, esse homem ele é preso novamente, ele é levado diante do seu Senhor. E ali o seu Senhor desperdoa ele. Então nós temos que tomar cuidado para não julgar ninguém, para não apontar ninguém, para não criticar ninguém. Nós devemos ter cuidado, meus queridos, se a gente não pode ajudar, procuremos alguém que tenha capacidade de ajudar, em vez de criticar, em vez de estar investigando a vida, seja lá de quem for. Já é uma grande luta nós cuidarmos da nossa mesmo. Imagine estar cuidando da vida dos outros. Quando você vai cuidar da vida dos outros, você deixa de cuidar da sua. Nós temos que nos se preocupar conosco, para que outras vidas possam ser abençoadas através de nós. Amém, meus queridos? Essa era a palavra que eu tinha da parte do Senhor para trazer. Que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês, E logo estarei aqui de volta, pedindo ao Senhor inspiração para que o Senhor possa me usar cada vez mais. Que o Senhor possa cada vez mais, através de mim, levar uma palavra para alcançar vocês, para alcançar mais vidas, inclusive em que não conhecem a Ele ainda. A palavra de Deus ela alimenta aqueles que já foram alcançados por eles e alcança aqueles que não conhecem ainda a sua palavra, que não conhecem ainda a Jesus, que não conhecem ainda aquele que morreu na cruz por eles. Então a palavra de Deus ela tanto nos alimenta, como ela alcança aqueles que estão sedentos de pão. Eu nunca me canso de dizer que logo no começo da minha fé eu comprei um livro sobre evangelismo, e na capa desse livro vi uma mensagem que ela é muito bonita e forte, que ela vai dizer que evangelismo é um mendigo dizer a outro mendigo onde encontrar pão. Ou seja, eu sou um mendigo e eu encontrei o pão da vida, que é Cristo, e agora eu vou dizer a outro mendigo que não sabe onde encontrar esse pão, que é Cristo. O pão da vida, ele está aqui na palavra de Deus. Ele pode ser encontrado aqui na palavra de Deus. Ele pode ser encontrado através da sua vida, que tem a palavra de Deus no coração. Assim você sirva a Ele. Você pode compartilhar este vídeo e outras pessoas serão alcançadas. Você pode, nas suas redes sociais, falar do almo dele e outras pessoas serão alcançadas. Hoje em dia, pelo alcance que a internet pode levar, milhares e milhares de vidas podem ser alcançadas ao mesmo tempo, pela internet. Então hoje em dia a facilidade para nós pregarmos o Evangelho ela é muito grande. Nós não podemos ser preguiçosos nem relaxados na obra do Senhor. Temos que dedicar um pouco do nosso tempo para servir ao Senhor. É claro que a gente sabe que não é fácil, que vai nos custar alguma coisa. A gente vai ter que rejeitar algum momento de nossa vida,
né, para servir ao Senhor. A gente tem que abrir mão de algo para servir ao Senhor nosso Deus. Temos que pagar o preço para servir ao Senhor nosso Deus. Ele merece, Ele é digno de todo louvor e adoração. Nós temos que ser grato a Ele pelo que Ele fez por nós, pelo seu sacrifício, por Ele ter dado o seu único Filho em nosso favor. Temos que ser grato a Ele. Nós só podemos retribuir, se nós podemos retribuir de alguma forma, é de pregar o seu Evangelho. É isso que Ele nos ensina, foi a missão que Ele deixou para a igreja, ir por todo mundo e pregar o Evangelho, né, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é a maior missão da igreja nessa terra. É pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pregar aquilo que Ele fez por nós. Pregar sobre o seu sacrifício, a sua morte, né, e sobre as coisas que em breve hão de acontecer. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus. Fica com Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Que Deus abençoe a todos vocês que tiveram aí um pouco de participação. Sei que o nosso tempo é curto, né? O nosso tempo ele hoje, nos dias de hoje, né? A gente tem pouco tempo, né, devido aos nossos afazeres, mas que aqueles que já assistiram por algum tempo, por algum momento, compartilhe esse vídeo, bombeie a internet aí com coisa boa, com coisa do céu, né? Para que assim outras vidas venham ser alcançadas, viu? A paz do Senhor Jesus, que Deus dê uma boa noite a todos. Deus abençoe o irmão Herbert, a minha irmã Nailma. Deus abençoe todos aqueles que se fizeram presente por algum momento nessa live. E que Deus tem grandes coisas preparadas para nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um. Que a paz do Senhor Jesus seja com cada um. Em nome de Jesus. Assim eu decreto a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Que Deus abençoe.